E aqui estamos nós para estudar mais um filo do reino animal. Hoje a gente vai falar dos quinidários. Os quinidários, como eles já vêm no processo de evolução, a gente vai perceber que existe uma diversidade muito maior deles. Então, lembra quando a gente estudou esponjas, que todas as esponjas sempre tinham aquele mesmo formato, né? Ela compridinha com o átrio, o ósculo, presença de poros. Aqui a gente percebe que já começa a ter uma diversidade. Por quê? Porque os animais, ao longo da evolução, eles vão ficando cada vez mais complexos. Nos quinidários, a gente tem o habitat aquático, também predominantemente marinho, apesar de a gente ter algumas espécies de água doce. E agora, eles não são mais parazoários. Então, lembra que porífero era parazoário? Então, aqui agora a gente tem eumetazoário. Por quê? Porque agora eles conseguem formar tecidos verdadeiros. São animais diblásticos. No desenvolvimento embrionário, ele consegue formar dois grupos de tecidos, ectoderme e endoderme. O sistema digestório desses animais já começa a ficar mais complexo. Eles são os primeiros animais a ter cavidade digestória. E é por isso que a gente pode também chamar os quinidários de selenterados. Cele é cavidade, entero vem de digestório, intestino, na verdade, né? Então, aqui ele já tem uma cavidade gastrovascular. Então, ele vai ter uma digestão extra e intracelular, ou seja, o alimento vai para essa cavidade para depois ir para dentro da célula para ele poder digerir. São também os primeiros animais a ter sistema nervoso, só que o sistema nervoso é difuso. O que significa isso? Que não vai formar gânglio, não forma cérebro, não tem nenhum centro organizador do impulso nervoso. Na verdade, são células dispersas no tecido do animal, tá bom? O fato dele não formar gânglio faz com que esses animais tenham ação por meio de reflexo, ou seja, a ação deles não é pensada, ele sempre vai reagir de uma ação que aconteceu, tá? Mas eles ainda continuam não tendo sistema respiratório, não tem sistema excretório e também não vai ter sistema circulatório, ok? O que a gente tem de característica importante nos quinidários? A gente tem o quinidoblasto. O quinidoblasto é a célula urticante que serve para defesa e captura de alimento nesses animais. Ele é uma característica exclusiva dos quinidários. Então, cuidado para não confundir. Nos poríferos a gente tinha coanócitos e agora a gente tem quinidoblastos, tá bom? Se a gente for olhar aqui, ó, isso daqui é um quinidário e aqui é o quinidócito dele, ou quinidoblasto, disparando o seu flagelo. Essa célula, ela tá assim, quietinha, ela tem um cílio, que a gente chama de quinidocílio. Quando toca-se nesse cílio, ele dispara esse flagelo que tem aqui dentro e ele tem uma toxina, que é extremamente urticante. Então, aqui, ó, se a gente for olhar, ó, aqui tem uma animação, ó. Aqui seria a pele de uma pessoa, ela encostou no quinidocisto e aí dispara o flagelo com a substância urticante. Aqui tem uma micrografia dele em aumento para a gente ver o momento em que ele está disparando o flagelo. Louco, né? Muito legal. A gente tem a divisão em 3 classes, né? São os antozoários. Antozoários são todos aqueles que a gente chama, são as anêmonas do mar. Aqui a gente tem os corais. Os sifozoários, que são as medusas, né? E os hidrozoários, que a gente tem aqui a caravela portuguesa e a gente tem aqui a hidra. A hidra, essa animação aqui mostrando ela capturando com o quinidoblasto um crustáceo planctônico que provavelmente estava dando sopa em volta dela ali. Então, é assim, essa classificação que a gente tem aqui, o que acontece? Os antozoários, eles são formados só por pólipos, aqui quando predomina a medusa. Então, existem 2 formatos de corpos, né? O pólipo e a medusa.
Então, por exemplo, quando eu falo uma anêmona do mar, a anêmona do mar é um pólipo, assim como os corais são colônias de pólipos, né? A medusa aqui já dá para a gente ver que ela parece uma água-viva. Nos animais que são quinidários, eles têm um ciclo de vida que a gente chama de metagênese. Metagênese é uma alternância de gerações, né? Então, ele vai ter uma fase pólipo e uma fase medusa. Então, aqui o que acontece? Aqui está mostrando o ciclo reprodutor da obélia, que é um tipo de quinidário. Então, aqui mostra como se ela estivesse brotando. Tudo isso daqui, ó, são quinidários que vão se soltando aqui da ponta, ó, tá vendo aqui ele se soltando? Se soltou e aí vão formar as medusas. Medusa tem masculina e feminina e elas fazem reprodução sexuada. Aqui, ó, a reprodução foi por brotamento. Então, quando o pólipo dá origem à medusa, a medusa é a parte sexuada. Então, vai formar o espermatozoide que vai fecundar, vai formar uma larvinha que fixa no chão e começa a crescer um novo pólipo. Esse pólipo, por brotamento, dá origem à medusa. Então, eu vou falar que o pólipo dá origem à medusa e a medusa dá origem ao pólipo. Pólipo dá origem à medusa de forma assexuada, por brotamento, e medusa dá origem ao pólipo de forma sexuada, ok? Bom, eu queria falar um pouquinho para vocês agora dos corais. Os corais, às vezes a gente não consegue observar ele, normalmente eles têm hábitos noturnos. Então, ali, ó, é um coral, e aqui provavelmente é o momento em que ele está saindo, os pólipos estão saindo para se alimentar. Então, todos os corais eles são formados de pólipos. Então, se a gente olhar eles de pertinho, eles têm esses buraquinhos por onde vão sair os pólipos, né? Esse coral no nosso litoral já é um coral mais comum, então dá para a gente ver aqui a reunião dos pólipos. A diferença é que tem alguns corais que a gente chama de coral mole, como é o caso desse, que eles estão na parte externa, né? E aqui eles estão escondidinhos dentro da estrutura esquelética, que é o que a gente chama de coral duro. O que a gente tem de importante nos corais? Os corais são animais que vivem em águas rasas. Isso por quê? Lembra que eu falei para vocês que eles só agem por reflexo? Então ele não consegue sair para caçar. Os animais que ele come são animais que trombam com ele. 80% da alimentação dos corais depende dessas estruturinhas verdes que estão aqui, ó. Se vocês forem olhar, cada aqui, ó, é uma bolinha. Isso daqui são algas que estão presentes dentro do corpo desses animais, numa relação de mutualismo, e que a gente chama de zooxantelas. As zooxantelas são algas simbióticas que vão ajudar e produzir 80% da alimentação dos corais. Então, como ela é uma alga, ela é fotossintetizante. Se ela é fotossintetizante, ela precisa de luz. Por isso que eu só vou encontrar corais em águas rasas. Porque se essas zooxantelas morrem, o coral fica sem alimento. E aí, se o coral fica sem alimento, ele vai morrer também. Então, hoje, a gente tem um problema muito sério causado pelo aquecimento global, que é o branqueamento de corais. O branqueamento de corais, ele dá pelo aquecimento da água. Essas zooxantelas, elas são bastante sensíveis à alteração de temperatura, e aí elas acabam morrendo. Elas acabando morrendo, os corais ficam sem alimento. E aí eles acabam morrendo também. Então, aqui, ó, o que a gente está vendo é só o calcário, que é a estrutura esquelética desses animais. Olha que judiação. A imensidão de locais que já estão sofrendo branqueamento de corais. Por que isso é muito perigoso? Porque tá vendo esse bando de peixinho que está aqui? Provavelmente esses peixinhos, eles buscam abrigo no meio dos corais e se alimentam também. O fato dos corais morrerem e ficar só a parte esquelética vai mexer com toda a cadeia alimentar, porque como eu falei para vocês já no vídeo anterior, a região de Recife de Corais é uma região de berçário, né? Então eu quero agradecer vocês, espero que vocês tenham entendido a aula e semana que vem tem mais aulas aí para vocês, tá bom?
Obrigada e tchau, tchau.